Olá mais uma vez, seja bem-vindo a mais um estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos tratar do capítulo 4, possivelmente o único capítulo de Romanos que pode ser estudado por inteiro, tanto teologicamente quanto em aplicações para a nossa vida. E por que nós podemos entender ou estudar o capítulo 4 de Romanos por inteiro? Porque o capítulo 4 é o argumento que Paulo usa, ou os argumentos que Paulo usa, para fortalecerem, explicarem, darem base ao capítulo 3, ao final do capítulo 3, quando Paulo afirma que nós somos justificados pela fé. Ele apresenta essa tese depois de, no início da sua carta, declarar e deixar muito claro que todos os homens estão debaixo do pecado, portanto condenados diante do tribunal de Deus e não podem por si só fazer absolutamente nada para mudar essa realidade. Então, quando Paulo apresenta essa tese, a partir do versículo 21 do terceiro capítulo, ele passa então a apresentar a solução. Solução essa que é chamada de doutrina da justificação, que existe não em nós, mas em Deus e que nos é atribuída. É a obra de Cristo conquistando o direito de sermos chamados justos, de sermos justificados. E no capítulo 4, o que Paulo faz? Ele apresenta um exemplo bíblico que prova o seu argumento. Ou, melhor ainda, ele apresenta através da história de um homem, de Abraão, do principal homem da história do judaísmo, do povo judeu, como modelo, como exemplo, para provar que a doutrina da justificação ela é bíblica e ela sempre esteve presente no relacionamento entre Deus e o seu povo. Israel tinha um foco muito voltado para a lei. A lei era o centro de toda a religião judaica, de toda a realidade diária do judaísmo. E Paulo, então, mostra que Abraão está acima daquilo que para os judeus era o centro, que é a própria lei. E ele, então, apresenta na vida de Abraão os argumentos que nós poderíamos usar para declarar que a doutrina da justificação existia desde Abraão e é a base, o fundamento para a salvação de todo ser humano em todas as épocas e em todos os lugares. Então, essa é a ideia. Por que Paulo usa Abraão? Como eu já disse, Abraão era a figura mais importante da história de Israel. Tudo começou com ele. Tudo começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, faz a Abraão uma promessa, desenvolve essa promessa na vida de Abraão e a partir daí nós temos os patriarcas, nós temos como descendência de Abraão Isaac, como descendência de Isaac nós temos Jacó. Jacó é o patriarca das 12 tribos de Israel, dos quais se desenvolve toda a história dessa nação. Então nenhuma outra figura era mais importante do que Abraão. Nem mesmo Moisés ou Davi ou qualquer outra figura que nós encontramos no Antigo Testamento seria, em qualquer circunstância, mais importante do que Abraão. Tanto que nós encontramos textos no Novo Testamento onde Jesus se coloca acima de Abraão, ou onde Jesus tenta dizer que os judeus não são filhos de Abraão, são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. E todas essas questões, essas colocações de Jesus causam grande confusão, grande tumulto no meio do povo de Israel. Por quê? Porque Abraão era considerado o patriarca da nação, todo judeu se considerava filho de Abraão e nenhum outro modelo ou referência era mais importante do que o próprio Abraão. Então Paulo escolhe a figura de Abraão não por acaso, não porque Abraão se encaixava dentro do que ele queria dizer, mas mais do que isso, porque ao usar a maior de todos os personagens da história de Israel, Abraão está ali declarando que desde o início o fundamento da justificação é a fé. Ao estabelecer isso,
Paulo então passa, a partir do capítulo 5, a falar sobre os efeitos da justificação, a partir do capítulo 6, a falar sobre a santificação, e daí em diante ele vai desenvolvendo outros assuntos, como predestinação, como eleição, como a redenção, a remissão de Israel, a restauração da nação de Israel, e tantos outros assuntos que nós vamos tratar aqui nos nossos estudos. Mas estabelecer, provar a doutrina da justificação é o foco, é o tema do que nós conhecemos como capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, o que eu quero apresentar para você hoje? A princípio, 5 argumentos que Paulo usa para provar que a justificação é pela fé. Todos esses argumentos são estabelecidos, fundamentados na história de Abraão, e ao utilizá-los, então, Paulo está declarando, olha, vocês podem ter uma visão sobre a fé, que é diferente daquela que eu estou mostrando, vocês podem acreditar que a lei e que as obras são base para a justificação, mas eu vou mostrar para vocês em Abraão o fundamento da realidade de Israel, que sempre foi a fé que é escolhida como a base para a justificação de todo ser humano. Bom, então são esses 5 argumentos. No final do nosso estudo, eu quero apresentar para você algumas considerações importantes que nós veremos hoje, que nós já vimos ao longo desses 10 vídeos anteriores sobre Romanos, que estabelecem essa ideia. Por quê? Porque a partir de hoje, a partir desse estudo, nos próximos estudos, nós já não vamos tratar dessa questão de fundamentos, nós já vamos tratar da questão de consequências. Então Paulo estabelece o fundamento e a partir do capítulo 5 ele apresenta então consequências, não que ele não volte num momento a outro para estabelecer, para deixar claro algum fundamento, mas a partir daqui a ideia de Paulo é desenvolver a consequência dessa justificação, dessa realidade que ele apresenta no capítulo 3, que é a solução para o problema do homem. Lembrando que a ideia de Paulo é que a solução para o problema do homem é que o homem morreu espiritualmente e não pode fazer absolutamente nada para mudar essa realidade. É escravo do seu pecado, é inclinado sempre e somente para o mal, então o homem existe em pecado. E ainda que o problema do homem, em última análise, não seja o pecado que ele comete, mas a natureza que o conduz a levar ao pecado, Paulo então trata para a solução, que é tanto a libertação da escravidão do pecado, mas acima de tudo isso, a vida que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Bom, como primeiro argumento desses 5 que eu quero compartilhar com você, nós poderíamos dizer o seguinte, que Paulo usa como primeiro argumento o fato de que Abraão foi justificado sem méritos. Para Israel, Abraão havia sido justificado por suas obras, pelo que ele fez, por sua obediência a Deus. E Paulo inicia esse capítulo 4 estabelecendo que Abraão foi justificado sem nenhum mérito, sem nenhuma obra, sem merecer a sua justificação. Por isso eu te convido a nós lermos os 5 primeiros versículos do capítulo 4 de Romanos, onde Paulo vai estabelecer esse argumento de que Abraão foi justificado sem merecer essa justificação. E ele começa o capítulo 4 dizendo o seguinte: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. O que Paulo está dizendo aí? Se Abraão mereceu a salvação, ele pode se gloriar. Mas esse não é o caso, porque diante de Deus nós não encontramos Abraão se gloriando da sua salvação, muito menos nós encontramos motivos para que Abraão pudesse se gloriar. Ao contrário, Paulo então cita Gênesis capítulo 5, versículo 6, respondendo a seguinte pergunta: que diz a Escritura? Abraão creu
e isso lhe foi creditado como justiça. Em outras palavras, a justiça que Deus concedeu a Abraão teve como fundamento, como base, a fé e não as obras. Abraão creu e por isso Abraão foi justificado. Abraão não obedeceu para ser justificado. A obediência de Abraão é consequência da justificação que Deus concedeu a ele. Primeiro Deus justifica e a consequência dessa justificação é a obediência que nós encontramos na vida de Abraão. Tanto que quando nós olhamos para Gênesis capítulo 15, versículo 6, que é o texto citado aqui por Paulo, nós não vamos encontrar de forma nenhuma nesse capítulo 15 de Gênesis obras que dessem a Abraão qualquer mérito, qualquer direito, qualquer possibilidade de pleitear para si uma salvação como pagamento. E Paulo diz isso, aquele que trabalha tem como pagamento, tem o pagamento não como um favor, mas como uma dívida. Então, qual é a analogia que ele está fazendo? Se Abraão se apresenta diante de Deus com as suas obras, Deus não está graciosamente justificando Abraão, Deus está pagando o que deve, porque o salário do trabalhador é dívida, não é favor. E aí ele continua, mas se alguém não trabalha, mas confia em Deus que justifica, e a ideia do trabalho aqui nessa segunda parte de Paulo é um trabalhar para a sua justificação, é isso que Paulo tem em mente. Ele não está falando de um trabalho como lavrador, agricultor ou qualquer uma dessas realidades, ele está falando como trabalho para a sua justificação. Então aquele que não trabalha para a justificação, mas confia em Deus que justifica o homem, então ele tem como consequência essa fé, essa crença em que Deus justifica o homem, acreditado como justiça. Ou seja, Abraão creu sem méritos. Abraão foi justificado sem méritos. Não é porque Abraão mereceu, porque Abraão obedeceu, ou porque Abraão fez algo que a sua salvação lhe foi concedida. Ao contrário disso, por Abraão reconhecer sua incapacidade de ter méritos, Abraão então confia que Deus é aquele que justifica. E essa confiança, essa fé é então imputada a Abraão como justiça, ou seja, Abraão foi justificado pela fé. Algo importante que a gente precisa entender, irmãos, não é a questão da importância da obediência. A importância da obediência é enorme. Nós somos comandados, não no sentido de pedido, mas ordenados a obedecer. A obediência, ela é parte da vida do cristão, mas não para a salvação, mas como consequência da salvação. Isso precisa estar claro em nossa mente. Nós não somos salvos porque obedecemos, mas porque fomos salvos, nós passamos a obedecer. A obediência é consequência do novo nascimento e da presença do Espírito Santo em nós, que nos convence, nos conduz, nos ensina para que nós possamos caminhar em obediência. Não se engane, não é a obediência a causa da nossa salvação. A obediência é consequência da salvação que Deus gera em nossa vida e, portanto, nos permite, não mais como escravos do pecado, mas como libertos em Cristo Jesus, nos permite, então, termos a oportunidade ou a condição, a capacidade, seria a melhor palavra, de obedecê-lo. Para resumir a ideia, é como se Deus dissesse para Abraão: Abraão, eu tenho um propósito para você. Deus não está dizendo: Abraão, eu tenho uma tarefa para você. Vai lá, faz isso e como consequência eu vou te salvar. Não, Deus está dizendo: Abraão, eu tenho um propósito para você. Eu vou fazer você pai de uma grande nação. Eu vou transformar você em alguém que é pai de multidões. É meu propósito, não é o meu pedido para você. E propósito, ele é realizado por aquele que cria o propósito. Então Deus é quem torna esse propósito real. Deus é quem torna esse propósito concreto, não Abraão. Deus não tem uma tarefa para Abraão. Abraão, vai lá e faz isso. Deus tem mais do que uma tarefa, ele tem um propósito. No meio do propósito, Deus vai pedir tarefas a Abraão, mas a essência da coisa são os propósitos. Deus não tem tarefas para os seus filhos, Deus tem um propósito.
O propósito de Deus para nós hoje, só para ilustrar isso melhor, é que nós sejamos semelhantes a Jesus. E assim como Abraão, e nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, assim como Abraão reconheceu sua incapacidade de atingir aquele propósito e teve como resposta de Deus o fato que Deus sabia, mas que não dependia da capacidade de Abraão, ele mesmo seria aquele que cumpriria o propósito de transformá-lo no pai de uma grande nação, assim somos nós. Quando Deus nos diz, eu quero torná-lo semelhante a Jesus, nossa resposta vai ser, eu não consigo. Eu não consigo agir de forma a que isso se torne real. E Deus vai nos dizer, eu sei. Por isso que o meu propósito é baseado no meu poder e não na sua capacidade. E por isso que o propósito será cumprido. Aquele que começou a boa obra é o que vai terminá-la, completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é a nossa capacidade que nos conduz em transformação, mas é o propósito de Deus em ação em nós que vai nos levar a alcançar o propósito de Deus. No cantor cristão, o hino 336 tem um refrão que talvez mostre bem essa ideia do crer sem méritos. Lá nesse refrão ele diz o seguinte: não se alicerça a minha fé em credo ou tradição. Creio em Jesus, o Redentor, para a minha salvação. Ou seja, eu não estou alicerçado em absolutamente nada que não seja a minha fé. Eu creio, não é meu credo, não é minha tradição, não é minha experiência religiosa, não é minha realidade em obediência que me dão paz, tranquilidade com relação à minha salvação. O que me dá paz para que eu possa crer na minha salvação, na justificação que eu recebi de Deus, é Jesus, o meu Redentor. O segundo argumento de Paulo é estabelecido sobre os versículos 6, 7 e 8 de Romanos capítulo 4. É um argumento teológico, mas é muito interessante para mostrar qual era a relação de Paulo com o judaísmo, com a teologia do judaísmo. Vamos dar uma olhada nesses versículos então. Paulo diz no versículo 6 em diante: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está utilizando da teologia judaica para argumentar que o bom uso das regras de interpretação da teologia judaica nos obrigam a entender a justificação pela fé. Deixa eu tentar explicar isso melhor para você. Os rabinos eram os grandes mestres da teologia na época de Paulo, na época de Jesus. Isso não é de se espantar. Imagine você uma época onde os escritos, seja a Torá, seja a lei ou qualquer outro nome que ele tivesse e que para nós é conhecido como Antigo Testamento, imagine que você não tem cópias disso para todo o povo. O povo comum não tinha cópias. A maioria das cópias estava restringida às sinagogas, alguns poucos rabinos e mestres da lei, mas não haviam cópias abundantes. Elas eram todas manuscritas, não havia uma imprensa como nós temos hoje, que nos permite fazer tiragens de milhares de livros, nada disso. Você tinha uma transcrição manual, uma cópia manual, e isso era demorado, isso era feito com muito zelo, e tudo isso fazia com que tanto essas cópias fossem caras quanto raras. Então é óbvio que a teologia daquela época se baseasse no ensino de pessoas dedicadas ao estudo. Um desses homens é o rabino Hillel, ou Hilel, com H, o início do seu nome, então cada um vai pronunciar de uma forma. Mas esse rabino Hillel, ele ficou bastante famoso em Israel, porque ele estabeleceu 7 regras de interpretação da Torá. E todos os rabinos
utilizavam essas regras, e Paulo também, nós não podemos esquecer da formação rabínica que Paulo teve. Ele não tinha esse título, ele nem considerava isso algo digno de glória, mas nós não podemos esquecer que ele passou por esse treinamento, que ele estudou para ser rabino, e que toda essa realidade da teologia judaica fez parte, por algum momento, da vida de Paulo, dos estudos de Paulo. E certamente ele aprendeu e ele estudou essa interpretação, as regras de interpretação do Rabino Hillel. Esse Rabino Hillel ensinou entre aproximadamente 30 a.C. até 10 depois de Cristo, por cerca de 40 anos. Ele tinha uma história muito interessante, que na superstição do judaísmo, e o judaísmo era muito supersticioso, apesar de muitas pessoas terem um entendimento que aparentemente muito lógico, mas havia uma grande superstição no judaísmo. E então esse camarada, que nasceu na Babilônia, viveu por cerca de 40 anos lá, aos 40 anos se muda para Israel, por cerca de 40 anos ele estuda a Torá, estuda as Escrituras, e por mais 40 anos, formando 120 anos, que é a idade que ele morreu, ele ensina a Torá como um rabino, como eu disse, entre menos 30 ou 30 antes de Cristo até 30 depois de Cristo. E esses 120 anos, essa semelhança, 40, mostrou uma similaridade com a história, com a vida de Moisés, o que num ambiente supersticioso, obviamente, fez com que a fama e com a grandeza desse homem fosse ainda maior. Mas a sua grande contribuição para a teologia do judaísmo foram as 7 regras de interpretação. E Paulo usa essas regras aqui, nesses versículos que nós lemos, para estabelecer que, ao utilizá-las, você é obrigado a aceitar a justificação pela fé. A primeira dessas regras dizia o seguinte, que se você usa uma determinada maneira de interpretar num determinado texto, quando você vai para um outro texto maior que ele, você vai, obviamente, ser obrigado a utilizar a mesma regra. Na realidade, a regra era assim, se você usa num texto grande ou numa grande realidade um determinado entendimento, em realidades menores, ou seja, em realidades menos importantes para a história e para a teologia, você é obrigado a usar o mesmo entendimento, né? Paulo aqui inverte essa ideia, ele diz, olha, se você usa para um menor, você é obrigado a usar para um menor também. E aí ele diz o seguinte, Davi disse a mesma coisa. Ou seja, se a interpretação do que Paulo fala sobre Davi, aqui citando o Salmo 32, o versículo 1 e 2, era a interpretação correta do judaísmo, você é obrigado a trazer isso para a vida de Abraão. Se é feliz aquele a quem Deus não imputa justiça, é essa a realidade de Abraão também. Essa era a primeira regra de interpretação. E claro, eu estou trazendo essa ideia de forma até mesmo superficial, ou até mesmo com uma curiosidade para você, para ver a relação que Paulo tinha com o judaísmo, a profundidade do seu entendimento e, mais do que isso, a grandeza da sua sabedoria. Porque Paulo, de forma nenhuma, menosprezava. Essa é a grande lição que eu tiro desses versículos. Paulo não menosprezava a maneira de pensar dos outros. Ao contrário, ele usava os argumentos que outras pessoas estabeleciam para levá-los ao entendimento daquilo que era a verdade central da sua teologia, a justificação pela fé. A grandeza dessa sabedoria nos falta hoje. Normalmente nós menosprezamos aquilo que nos é dito e que é contrário ao nosso entendimento, ao invés de usarmos essa mesma lógica teológica para que nós possamos argumentar em favor da defesa do Evangelho. Paulo faz isso na primeira regra e também faz isso na segunda regra. A segunda regra dizia o seguinte, se você tem uma palavra e essa palavra é interpretada de uma determinada forma, você tem que naturalmente levar a mesma palavra com a mesma interpretação para outros textos. E o Salmo 32 tem exatamente a mesma palavra que Gênesis capítulo 15, versículo 6. Quando diz que Abraão creu isso, lhe foi imputado como justiça, é a mesma realidade de 32:2, Salmos 32:2,
quando ele diz que é feliz o homem a quem não lhe é imputada injustiça, ou lhe é creditada a justiça. Ou, na tradução que nós lemos, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, creditar, imputar, atribuir são traduções que nós temos para a mesma palavra. Então Paulo está dizendo, se no Salmo 32:2 essa palavra significa atribuir, ou seja, imputar, creditar culpa, aqui é a mesma coisa. Quando a fé de Abraão serviu para que isso fosse imputado como justiça, o significado é o mesmo. E qual é o significado? Deus creditou, não é obra, mas é uma realidade provida pelo Senhor. E o uso das duas palavras precisa ser o mesmo. E Paulo então usa aqui o argumento do judaísmo baseado nas regras de interpretação do Rabino Hillel para ensinar o povo ou para convencer os seus leitores de que o uso da interpretação do judaísmo, das interpretações rabínicas, obrigava qualquer pessoa honesta olhando para esses textos a considerar a justificação como uma realidade de fé e não de obras. E a grandeza disso é bastante interessante, porque ele usa uma figura expoente do judaísmo e da teologia. E a gente precisa guardar essa lição. O não menosprezo pelos pensamentos de outras pessoas, mas a utilização dessa lógica para que a gente possa então argumentar em favor do Evangelho. Paulo não menospreza os rabinos, não menospreza os estudiosos, antes ele usa aquilo que de positivo é ensinado pelos rabinos para utilizar e mostrar a realidade do Evangelho. O terceiro argumento, então, baseia-se nos versículos 9 a 12 do 4º capítulo de Romanos, onde Paulo diz o seguinte: destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Qual é o terceiro argumento que Paulo estabelece aqui? É o argumento de que Abraão foi justificado sem religião, sem o judaísmo, sem a lei. E isso é uma bomba no pensamento teológico dos judeus. Por quê? Porque os judeus interpretavam Gênesis 15 em conjunto com Gênesis 17, onde a circuncisão de Abraão aparece, e com Gênesis 22, onde o sacrifício de Isaac é mostrado. Então eles interpretavam todos esses textos como um único texto. E o que Paulo está dizendo é diferente. Essa obediência apresentada em Gênesis 17 e 22 é consequência da justificação que foi-lhe imputada em Gênesis 15, 6. Não é a mesma coisa. Os judeus chegavam a ensinar, por exemplo, que Abraão obedeceu a Torá por antecipação. E Paulo argumenta que 430 anos antes da lei, nós já encontramos um Abraão crendo. Por isso, não é o judaísmo a base da salvação do povo judeu. A lei era uma aliança, sim, com Deus, mas o propósito não era salvar. O propósito era convencer o povo da sua incapacidade de obediência para que, então, pela fé, eles pudessem se voltar a Cristo Jesus no momento em que ele fosse apresentado. Esse sempre foi o propósito da lei. Mais importante, não é a religião, e talvez para nós, na nossa geração, na nossa sociedade, isso seja muito importante de se pensar, porque nós estabelecemos, ou muitas vezes nós entendemos, que é o sistema religioso o responsável pela salvação das pessoas, e nada está mais fora da centralidade do que Paulo está ensinando do que isso. O sistema religioso
como nós já trabalhamos aqui em estudos passados, é importantíssimo, valiosíssimo, porém, ele não gera salvação. Qual é a ideia do sistema religioso? A ideia do sistema religioso é que ele contribua para o crescimento e amadurecimento daqueles que já são salvos, para que as experiências possam gerar produtividade, vamos dizer assim, na vida cristã diária. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 4, só para ilustrar essa ideia, ele diz, olha, Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todo mundo gosta desse versículo, mas o seguinte diz, com o fim do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, esses dons ministeriais são concedidos para que o povo de Deus seja edificado e possa desenvolver a obra do ministério, que é a pregação do Evangelho a toda criatura. O sistema religioso, ele existe para a edificação da nossa vida e para a nossa preparação em cumprir a ordem de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a ideia do sistema religioso. Claro que a salvação pode acontecer dentro do sistema e do ambiente religioso, mas ela não está limitada a esse sistema ou a esse ambiente. Por exemplo, você pode ter numa reunião, tendo a pregação do Evangelho ali, você pode ter numa reunião alguém sendo convencido do seu pecado, se arrependendo dos seus pecados e se convertendo. É possível isso acontecer, mas essa mesma realidade, não só possível, como acontece constantemente, mas essa mesma realidade pode acontecer com você sentado no sofá da sua casa, conversando com uma pessoa e pregando o Evangelho para essa pessoa. Pode acontecer enquanto você está sentado na mesa de um restaurante, almoçando com um amigo e pregando o Evangelho para essa pessoa. Pode acontecer enquanto você está na praia, jogando futebol e no intervalo do jogo, pregando o Evangelho a alguém que está com você. Em outras palavras, o sistema religioso não é um instrumento para a salvação. O instrumento para a salvação é unicamente a pregação do Evangelho. O sistema religioso, ou as igrejas, os cultos, as reuniões, os eventos, eles têm como fundamento maior, ainda que produzam salvação, mas têm como fundamento maior a edificação e a preparação dos cristãos para a obra do ministério. Isso precisa ser compreendido, porque dá grandeza aos cultos e às reuniões da igreja, mas ao mesmo tempo não limita a essas reuniões a salvação e nem coloca como obra dessas reuniões a salvação. Ao contrário disso, a salvação ela se manifesta pela graça de Deus sobre a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que gera a salvação. Por exemplo, leia Atos capítulo 2 e você vai ver a história do que é conhecido como Pentecostes, e acontece no dia de Pentecostes, e aí então todos falam nas línguas nativas de outros homens que estavam lá, e eles ficam espantados e tal, e aí Paulo faz o seu discurso, e aí pregando o Evangelho, há então a conversão. Dê uma olhada em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão à meia-noite orando e cantando hinos e aquele terremoto abala tudo, e aí então o carcereiro ia se matar e Paulo diz não faça isso, e aí Paulo pergunta o que eu preciso para fazer para ser salvo, né? Ou como eu posso ser salvo, e aí então você vai encontrar em Atos 16 o texto dizendo assim, e pregaram o Evangelho, pregaram a Deus, pregaram a salvação. É essa pregação que produz salvação. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Não confunda sistema religioso, experiência religiosa, tradição, credos, cultos ou qualquer outra realidade dessa com salvação. Não são a mesma coisa. E o que Paulo está argumentando é, enquanto não existia judaísmo, nós já encontramos Abraão crendo. Quando não existia nem sombra da Torá, Abraão creu em Deus. Quando não existia nem sombra do templo, de todas as realidades estabelecidas no templo, nós encontramos Abraão crendo. Deus não se relaciona com as pessoas somente dentro de ambientes religiosos. Deus se manifesta às pessoas através da pregação do Evangelho. Pode acontecer por um livro,
Pode acontecer por uma conversa, pode acontecer por uma música, onde a pregação do Evangelho está sendo realizada, ali Deus pode gerar e gera salvação. Também dentro do ambiente religioso, mas não apenas dentro do ambiente religioso. O quarto argumento de Paulo é que a lei e as promessas são incompatíveis. Elas não podem conviver harmoniosamente juntas. Vamos dar uma olhada então no texto que Paulo usa para estabelecer esse argumento a partir do versículo 13. Ele diz o seguinte: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz ira, e onde não há lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Nesse texto, Paulo estabelece esse princípio. A lei e a promessa são incompatíveis. Então, se foi a promessa que Deus fez a Abraão a base da sua justificação, não pode ter sido a lei. Porque se foi a lei, a promessa é inútil. Esse é o argumento de Paulo. Só dando a ideia aqui que alguns termos podem parecer um pouco quanto complicados, a ideia de herdeiro do mundo aqui é a ideia de ser o pai de muitas nações. Paulo, no último versículo que nós lemos, no início do versículo 17, ele diz: eu constituí como pai de muitas nações. É essa a ideia de herdeiro de todo o mundo, herdeiro do mundo. Essa expressão parece tão grande, né, que pode nos confundir. A ideia é pai de muitas nações, pai de todos aqueles que creem, pai de todos aqueles que em Cristo são justificados. Pai na fé. Talvez no cristianismo que nós vivemos hoje, essa expressão pai na fé tenha perdido um pouco do seu valor, mas é essa a ideia. Pai é aquele que é modelo, referência, que gera a fé ou que tem a mesma fé que nós temos. Outra ideia importante aqui é que o grego possui duas palavras para expressar a ideia de promessa. Uma é a ideia de promessa condicional. Se você fizer isso, você vai alcançar aquilo. É uma promessa condicional. A lei era esse tipo de promessa. Se você obedecer à lei, você vai ser salvo. Como é impossível a obediência plena da lei, é impossível a salvação pela obediência da lei. Ainda que em tese poderia parecer possível, nunca foi o propósito, nunca foi a ideia. A segunda palavra que é usada para promessa no grego é a ideia de uma promessa incondicional. É a promessa de eu vou fazer. Só isso. Sem depender de absolutamente nada. E é essa palavra que Paulo usa aqui para a promessa de Deus a Abraão. Uma promessa incondicional, que depende apenas da bondade de quem realizou a promessa. É essa a ideia. Então a ideia principal é a seguinte: Deus não disse assim: Abraão, me obedeça e eu então cumprirei minha promessa em você. Não, Deus disse: Abraão, eu vou cumprir minha promessa em você. Por isso, creia. Por ter essa incondicionalidade, você está livre para crer. Você não depende das suas obras ou das ações ou de você. Você vai apenas crer porque eu já estabeleci. Eu decretei, eu estabeleci, por isso creia. Eu te abençoarei, por isso confie. Não é o contrário. Me obedeça para então eu cumprir a minha promessa. Ou me obedeça e eu te abençoarei. Não, a ideia é eu te abençoarei, por isso confie. John Stott, um teólogo muito importante no final do século passado, que faleceu há pouco tempo, dizia o seguinte: a lei de Deus faz exigências que transgredimos, por isso incorremos em ira, enquanto que a graça de Deus faz promessas nas quais confiamos, por isso
ou assim, somos abençoados. Então, essa é a incompatibilidade da lei e das promessas. A lei, ela vai fazer exigências que nós vamos transgredir. E a consequência da transgressão da lei é a ira de Deus. Enquanto que a graça faz promessas, nas quais nós confiamos. E assim somos abençoados. Há uma grande diferença entre lei e promessa. A lei foi dada, e eu preciso frisar isso constantemente, foi dada para convencer a humanidade da sua incapacidade de obediência plena a Deus. Não foi por nenhuma outra razão, exceto para convencer a humanidade do seu pecado. E assim, a humanidade seria conduzida a Cristo, que é a única solução para o pecado do homem. Martinho Lutero dizia o seguinte: Deus não deseja salvar-nos pela nossa justiça, mas sim por uma justiça exterior, que não se origina em nós, mas que vem do céu. Então esse é o quarto argumento de Paulo. A lei e as promessas são incompatíveis. Então se é pela lei, as promessas são inúteis. Mas se é pelas promessas, a lei não tem nenhum tipo de efeito sobre essas promessas. Ela pode viver de forma paralela, mas ela não implica em nenhuma realidade para o cumprimento das promessas. A história de Abraão é o que Paulo usa para estabelecer o quinto e último argumento, que nós poderíamos dizer que esse argumento é: Abraão foi justificado sem motivos para crer. Se a justificação de Abraão é pela fé, ele precisava ter, é pelas obras, ele precisava ter motivos para obedecer. E ele não tinha nenhum motivo, ele creu sem motivos. A sua fé, ela não é estabelecida em nenhuma outra realidade que seja na própria fé. Não tem outra realidade. Abraão creu sem motivos. A história de Abraão prova isso. E lendo a partir do versículo 17, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Esse é o último argumento. A história de Abraão mostra que Abraão não tinha motivos para obedecer, nem para crer, mas que ele creu porque ele confiava naquele que havia feito a promessa. Ele sabia que o poder vinha daquele que tinha feito a promessa e não da sua capacidade em realizar alguma tarefa que concluísse essa promessa. É importante a gente entender isso. Abraão e o cristão, eles são justificados da mesma forma, pela fé. Abraão tinha a fé nas promessas de Deus, e a nossa fé é estabelecida na obra de Cristo, na vida de Cristo, na realidade da justificação em Cristo Jesus. E um detalhe importante aqui, queridos, eu já falei sobre isso e quero frisar mais uma vez: não é fé na fé, é fé em Jesus Cristo e em Jesus Cristo somente. Na realidade, esse era um dos motes da Reforma Protestante: solo Christus, somente Cristo. Um dos 5 solas, um dos 5 princípios que regiam o entendimento bíblico da Reforma Protestante. Ou seja, a fé em Cristo e somente em Cristo é
realidade para a vida daqueles que são filhos de Deus. Só como exemplo, imagine você que eu, com algum problema de saúde, pense o seguinte: olha, eu vou tomar essa água e vou então ser curado. Não importa qual seja o tamanho da minha fé nessa água, ela não é fé em Cristo. Não importa que eu creia com toda a intensidade do meu ser, ela ainda não é fé em Cristo. Não é a fé, mas é Cristo o diferencial da realidade. No estudo passado nós falamos sobre isso. A fé, ela só tem efeito quando ela encontra como objeto da fé Jesus Cristo. Senão ela é simplesmente uma fé ineficiente, ainda que possa ser chamada de fé. E muitas pessoas hoje têm fé na fé. Eles dizem, não, o importante é que se creia. Às vezes a gente encontra pessoas, a gente crê diferente, mas o importante é crer. O importante é que alguém creia em alguma coisa. Nossa religião é outra, mas o importante é crer em Deus, não é isso que é importante. Não é isso que é importante. Importante é crer em Cristo. Qualquer outro crer é inútil. Por mais forte que o que eu estou falando possa parecer e ofensivo para algumas pessoas, é isso que Paulo está dizendo. A fé só é eficiente quando ela tem como objeto Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida sobre isso, assista ao nosso estudo passado e você vai encontrar mais detalhes sobre aquilo que nós falamos. E a ideia aqui, irmãos, é muito importante isso. A ideia que Paulo está trazendo aqui é que a origem da fé que Abraão tinha é o próprio Deus. A fé é dom de Deus. A fé é dádiva, é presente, é concedida. Nós cremos porque nós recebemos de Deus a dádiva da fé, ou a capacidade de crer. E porque recebemos a capacidade de crer, nós cremos. Pode entender, através desse texto, que quando ele diz Abraão foi fortalecido em sua fé. Ele não se fortaleceu, mas ele foi fortalecido, obra de Deus sobre ele. A fé, a nossa capacidade de crer na promessa, é um dom que vem do próprio Deus. Para resumir isso, irmãos, eu queria ler um trecho do que Calvino escreveu, que eu creio que talvez seja o resumo mais perfeito sobre essa ideia que Abraão apresenta aqui. Calvino disse o seguinte: lembremo-nos que a condição de todos nós é semelhante à de Abraão. Todas as coisas ao nosso redor são contrárias à promessa de Deus. Ele promete imortalidade, estamos cercados de mortalidade e corrupção. Ele declara que somos justificados e estamos cobertos de pecados. Ele testifica que é propício e bondoso para conosco, mas julgamentos externos nos ameaçam com sua ira. O que fazer então? Devemos, com os olhos fechados, suplantar a nós mesmos e a todas as coisas ligadas a nós, para que não seja um obstáculo ou nos impeça de crer que Deus é fiel. Calvino está dizendo, os teus olhos sempre vão ver que as circunstâncias não estão alinhadas com a promessa. Quando isso acontecer, feche os seus olhos e creia na promessa, porque Ele é fiel para cumprir suas promessas. Essa realidade é uma capacidade que vem de Deus. Abraão reconheceu que ele não tinha como ter filhos, que ele já era de idade, sua esposa já era estéril e era impossível que naturalmente aquilo acontecesse. Mas ele foi fortalecido em sua fé e creu que aquele que tinha prometido é fiel para cumprir sua promessa. Para encerrar esse nosso estudo, eu queria fazer algumas considerações importantes. Acredito que os pontos mais importantes que precisam ser guardados quando nós falamos da doutrina da justificação. Lembrando você que no estudo passado nós iniciamos o estudo usando citações de Agostinho, Lutero, Calvino, Cranfield, sobre a importância desse texto de Romanos 3, que trata da teologia da justificação, ou melhor, da doutrina da justificação. E esses autores e tantos outros nos diziam, nos ensinavam que esse é o ponto fundamental da fé cristã. Portanto, nunca
é tempo demais gasto quando você estuda a doutrina da justificação. Sempre é um tempo bem gasto, é um tempo bem aproveitado quando você está lidando com a doutrina da justificação, porque ele é o fundamento de todas as outras doutrinas. Lembre-se, por exemplo, que no estudo passado a gente viu que a ideia desses estudiosos e desses irmãos que nós tivemos ao longo da história era de que a teologia da justificação bem estabelecida fazia com que todas as outras doutrinas encontrassem o seu lugar perfeito de encaixe quando baseado nessa doutrina da justificação. Bom, então vamos às considerações importantes. Primeira delas, ninguém é capaz de viver uma vida perfeita a ponto de levar Deus a salvá-lo como pagamento. Talvez você diga, isso eu sei. Na prática a gente não sabe muito bem, porque muitas vezes as nossas orações são assim: Senhor, eu tenho sido tão fiel no meu trabalho na igreja, nas minhas contribuições ou naquilo que eu faço, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu tenho orado tanto, por que eu não tenho tido a resposta? Senhor, há tantos anos eu me dedico e eu ainda vivo essa realidade, por quê? E não é questão do porquê, mas é o que está implícito na pergunta. Senhor, eu estou contribuindo. Por que eu estou passando por um problema? Eu não mereço isso. A sua retribuição deveria ser outra. E essa é uma ideia recorrente no meio cristão, a ideia de que nós temos méritos diante de Deus. Por isso nós ouvimos aberrações do tipo: você tem crédito com Deus, crédito no céu, você pode cobrar, exigir, determinar, declare, não aceite. Tudo isso implica a realidade de méritos. E Paulo estabelece com todas as letras, sem sombra de dúvidas, que ninguém é capaz. Claro que Paulo está estabelecendo baseado a salvação, mas isso se aplica a toda a realidade da nossa vida. Nada que recebemos é porque merecemos. Tudo advém da graça de Deus. Porque até a resposta à nossa obediência é gerada porque a nossa obediência é fruto do Espírito Santo sobre nós. Não esqueça, a nossa natureza é pecaminosa. Segunda consideração importante: a fé não é uma obra, mas um instrumento. No estudo passado, nós deixamos isso muito bem estabelecido e eu usei um exemplo que eu quero lembrá-lo. A fé é como a mão estendida de um mendigo. Imagine você, um mendigo com sua mão estendida. O fato do mendigo estender sua mão não significa que essa mão estendida seja obra, mérito ou direito. Não, é apenas a mão estendida, clamando por uma ajuda, clamando por uma resposta. Assim é a fé de todo ser humano. E ela só se torna eficiente porque essa mão estendida, ela está estendida diante de um Deus bondoso, gracioso, misericordioso, que ama cada um dos seus filhos. Por isso, nós podemos crer que a nossa fé sempre encontrará uma resposta de Deus, ou sempre causará uma resposta de Deus. Então, crer não é algo, talvez dizendo é a mão estendida, você diga assim, então a fé não é tão importante. Não, a fé é a realidade mais importante apresentada em toda a Bíblia. É a fé. Do início ao fim, é pela fé que a justiça de Deus, a justificação em Cristo Jesus é estabelecida na nossa vida. Paulo já diz isso no início da sua carta. A fé é a realidade mais importante de todo ser humano. Não se engane, é essa a realidade, é a fé. Mas ela só é importante, só é a mais importante, só é eficaz, só é transformadora, porque o objeto dessa fé é Jesus Cristo. Então a fé não é poderosa. A fé é instrumental, ela é um instrumento que nós utilizamos crendo que Deus, bondoso, amoroso, gracioso, responde à nossa fé. Terceira consideração: justificação significa que Deus declara justo aquele que recebe a Cristo e não que o torna justo. São coisas diferentes. Uma realidade é tornar alguém justo e outra realidade é declarar alguém justo.
Eu gosto de usar uma ilustração e eu sei que ela é paupérrima quando comparada com a justificação. Mas imagine você que você tem uma conta num banco e essa conta está R$5.000 negativa. Você chega diante do seu gerente e diz assim, como está minha conta? E ele vai dizer, você está devedor. Mas você não tem nenhum centavo para pagar. Você não tem nada que você possa fazer, nenhum bem, nada que você possa transformar em dinheiro para cobrir aquela conta negativa. Nada. Mas no dia seguinte, você vai lá no banco de novo e você está perturbado pelo fato de estar devendo, e você chega e dá uma olhada na minha conta. E ele vai dizer para você, você não deve nada, você está quites com o banco. Mas você sabe que você não depositou nada daquilo. Então a única resposta é que uma outra pessoa pagou aquela dívida. Volto a dizer, paupérrima essa comparação e me perdoem pela incapacidade de criar alguma coisa mais perfeita quando se fala da justificação. Mas é mais ou menos essa ideia. Nós, diante do tribunal de Deus, éramos declarados em débito, condenados. Uma situação muito mais séria do que a dívida do banco. Condenados. E dia após dia, ao checar a nossa condição diante do tribunal de Deus, nós permanecíamos em débito. Até que Cristo, na sua obra da cruz do Calvário, pagou esse débito por nós. E aí Deus olha para a nossa realidade diante do tribunal de Deus e nos declara justos. Mas não significa que Ele nos tornou justos. Nossa natureza, ela ainda tem inclinações para o pecado. Nós não fomos libertos da presença do pecado, mas fomos libertos da escravidão do pecado. Hoje nós não somos mais escravos, mas nós ainda somos influenciados, nossa natureza ainda é inclinada para o pecado. Problema esse que é parcialmente resolvido na santificação, mas que só será plenamente resolvido quando Deus nos glorificar no momento em que Ele nos levar para junto dEle, no arrebatamento ou na nossa morte, em qualquer momento desses que possa acontecer. Mas não confunda, você não é justo, você é justificado pela obra de Cristo e não importa o que você faça, o seu débito sempre terá sido pago por Jesus e nunca por você. Quarta consideração. Todos os pecados são perdoados por meio de Cristo e por meio dele apenas. Não se engane, todos são perdoados em Cristo e por meio dele apenas. Por isso não estaria errado, ainda que seja polêmico, nós declararmos que o único pecado que leva o ser humano ao inferno é não crer em Cristo Jesus. Se você não crê, você está condenado. Mas se você crê, você já foi salvo. O crer em Cristo é o que estabelece ou não a salvação. Todos os outros pecados são pagos na cruz do Calvário. O não crer torna a humanidade condenada. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Por isso a predestinação se torna tão necessária, porque a não ser que Deus nos dê a capacidade de crer, nenhum de nós crerá. Por isso nós somos convencidos pelo Espírito a crer, capacitados pelo próprio Deus a crer, porque todos os pecados, sem exceção, são perdoados, cancelados em Cristo e em Cristo somente. E nós então passamos a ser, depois da cruz, passamos a ser culpados por não crer, por não depositar nossa fé em Cristo e não por nenhum outro pecado da humanidade. Quinta consideração, Abraão é o pai de todos os que creem. O que isso significa para a minha vida diária? Significa que o meu modelo, minha referência de fé é Abraão. Claro que Cristo vai ser sempre a referência maior e precisa ser a referência maior, mas ao buscar referência de fé, não é Moisés, nem nenhum outro homem debaixo da lei, mas é Abraão a minha referência. É ele o meu modelo de homem que declara, Senhor, eu sou incapaz, mas eu confio, estou aqui rendido, confiante, certo de que o Senhor é fiel para cumprir tua promessa em minha vida. Por isso, ele é o nosso modelo e nossa referência.
Última consideração é que o Evangelho une toda a humanidade aos pés da cruz. Quando o assunto é salvação, nada mais importa. O que eu fiz não importa. O que eu farei não importa. Mas e essa? Não. Mas e aquela? Não. Quando o assunto é salvação, só Cristo importa. Somente Cristo. A salvação, você é salvo quando você crê, mas você precisa... Não, você não precisa. Quando você crê, você é salvo. Não, você é salvo quando você crê, mas você... Não, você não tem. Você é salvo quando você crê. Não, você precisa de Cristo e mais... Não, mais ninguém. Só Cristo. Quando o assunto é salvação, todas as outras realidades são irrelevantes. Perdem valor, não importam. Não tem nenhuma força ou relevância diante da salvação. Elas podem ser importantes em outros momentos da vida, como a santificação, que é o processo que o Espírito Santo está desenvolvendo na nossa vida durante nossa caminhada com Cristo. Mas, não se engane, salvação e Cristo são as únicas realidades que podem ser alinhadas quando nós tratamos da nossa vida eterna. Para encerrar, eu quero ler o último versículo do capítulo 4, que é o resumo de tudo isso. Eu disse quando eu ministrei isso aos irmãos em nossa comunidade, o seguinte: se você não escreveu nada, se você não guardou nada, se nada disso teve valor para você, guarde o versículo 25 do capítulo 4, que ele é o resumo perfeito daquilo que Paulo ensina sobre a justificação. No versículo 25 ele diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. O efeito desse versículo precisa ser, por um lado, uma humilhação da nossa realidade. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Pelos meus pecados ele foi entregue, e ele aqui é Jesus Cristo, foi entregue à morte porque eu pequei. E isso deveria gerar humilhação. E a alegria vem da sequência. E ressuscitado para a nossa justificação. Cristo vive para que eu possa viver com Ele. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até a próxima.